O Natal é um momento para celebrar o amor, a paz e a alegria na companhia de nossos entes queridos. No entanto, na véspera de Natal de 1945, um furioso incêndio em uma casa na Virgínia devastaria uma família de Fayetteville. George Schroeder nasceu como George Ossodo em Tula, Sardenha, Itália, em 1895. Quando George tinha 13 anos, acompanhado por seu irmão mais velho, imigrou para os Estados Unidos. No entanto, ele foi abandonado na América logo após chegar, pois seu irmão rapidamente retornou à Itália. Curiosamente, George nunca falou sobre o motivo pelo qual deixou sua Itália natal. George assumiu vários empregos enquanto se ajustava à vida americana, trabalhando em ferrovias, tornando-se caminhoneiro e, mais tarde, possuindo sua própria empresa de transporte. Foi em Smithers, West Virginia, onde George Schroeder conheceu uma jovem chamada Jane Cipriani, que se tornou sua esposa. George e Jane se mudaram para Fayetteville em uma casa de madeira de 2 andares a 3 quilômetros ao norte da cidade. Ao longo dos anos, tiveram 10 filhos. O negócio de George prosperou. No entanto, ele era conhecido por ser muito aberto sobre suas opiniões fortes e talvez controversas, especialmente em relação ao fascismo e Benito Mussolini, e ele aparentemente esteve envolvido em discussões sobre o assunto. Mesmo após a execução de Mussolini, parecia que ainda havia ressentimento entre George e aqueles com quem ele havia discordado. Apesar disso, no entanto, a família era muito respeitada pela comunidade. Em outubro de 1945, George não demonstrou interesse pela oferta de um vendedor de seguro de vida e relatou que o homem lhe disse que a casa pegaria fogo e seus filhos seriam destruídos. George, compreensivelmente, ficou bravo com isso e perguntou ao homem por que ele diria algo tão horrível. Ao que ele respondeu: "Os comentários sujos que você tem feito sobre Mussolini." Outro incidente envolveu um estranho dizendo a George que o par de caixas de fusíveis causaria um incêndio algum dia. George ficou perplexo com esse comentário, pois tinha acabado de refazer a fiação da casa e foi verificada por uma empresa. Após isso, um eletricista verificou a fiação mais uma vez e disse a George que tudo estava em tip-top shape, seguro. Vale notar que os filhos mais velhos de George e Jane notaram um carro incomum, os ocupantes os observando enquanto voltavam da escola um dia, enquanto as férias de Natal se aproximavam. Véspera de Natal de 1945. George e Jane compartilharam festividades e alegria com 9 de seus 10 filhos. Seu filho Joe tendo sido enviado para o exército. Com o avançar da noite, George foi para a cama, assim como seus filhos John, 23, e George, 16. As crianças pediram para Jane ficar acordada mais, pois Marion, sua irmã de 17 anos, comprou brinquedos novos. Jane concordou se cumprissem suas obrigações. Antes de ir para a cama, Jane foi para a cama, levando sua filha mais nova. Sylvia tinha 3 anos na época com ela. Logo após a meia-noite, Jane acordou de seu sono ao ouvir o telefone tocando. Ao atender, ouviu uma voz que não reconheceu. Era uma mulher que supostamente tinha uma risada estranha. Jane desligou, achando que era um número errado ou talvez um trote. Verificando as crianças, Marion dormia no sofá. No entanto, as luzes estavam acesas e todas as portas ainda estavam destrancadas, o que Jane achou incomum, pois fazia parte de sua rotina. Ela apagou as luzes, trancou as portas e voltou para a cama. Momentos depois de fechar os olhos, Jane ouviu um estrondo alto no telhado da propriedade, seguido pelo som de algo rolando. Inicialmente, ela não acreditou que fosse algo com que se preocupar. À 1h30 da manhã, ela acordou com um cheiro de fumaça doce. Então, ela descobriu que a casa estava em chamas. Jane gritou para que seus filhos e marido escapassem da casa. June, George e Jerry saíram de casa com Jane, George e a pequena Sylvia. Do lado de fora, George percebeu que 5 de seus filhos estavam desaparecidos. Ele tentou desesperadamente com todas as suas forças salvá-los. Ele subiu a parede até o sótão e se cortou ao quebrar uma janela tentando entrar. Queria usar a escada que geralmente ficava contra a parede. Porém, naquela noite,
Ela desapareceu misteriosamente. Um barril de água, que poderia ter ajudado a apagar o fogo, estava congelado e, apesar de ter funcionado no dia anterior, George não conseguiu fazer seus caminhões funcionarem. Marion tentou alertar a polícia, mas a linha telefônica parecia cortada. Ela correu para a casa de um vizinho para dar o alarme. Um motorista em uma estrada próxima testemunhou as chamas e chamou a polícia de uma taverna local. No entanto, a chamada não teve sucesso e parecia não se conectar ao operador. Os serviços de emergência foram contatados por uma fonte, vizinho ou motorista, pois conseguiram se comunicar. Nos próximos 45 minutos, os Sodders restantes não puderam fazer nada além de assistir enquanto a casa da família queimava até o chão. E acreditavam em seus corações que Maurice, de 14 anos, Marta, de 12 anos, Levi, de 9 anos, Jenny, de 8 anos e Beth, de 5 anos haviam perecido no incêndio. O corpo de bombeiros estava com poucos membros devido à guerra e dependia de cada bombeiro para ligar um para o outro. Então eles não chegaram ao local até muito mais tarde pela manhã. E estavam apenas cinzas no porão, e não havia indicação de ossos das crianças desaparecidas. O chefe Morris disse que sua incapacidade de dirigir naquela noite dificultou mais seus esforços. Ele também disse, após investigar a cena, que esperava encontrar algum tipo de restos das crianças desaparecidas. No entanto, não havia nenhum. Jenny perguntou a um funcionário do crematório se o fogo poderia queimar os ossos, já que ela já havia tentado queimar ossos de animais em seu luto. Desesperado por respostas. No entanto, outro relato diz que órgãos internos e fragmentos de esqueleto foram encontrados. As autoridades supostamente esconderam isso de George e Jenny Schroeder. O chefe desejava investigar a cena mais a fundo. Mas 4 dias após o incêndio, Jenny e George não podiam mais suportar a visão do lugar, e George demoliu o local para abrir caminho para nosso memorial. O legista conduziu um inquérito e concluiu que o incêndio começou devido a uma fiação defeituosa, o que tanto George quanto Jenny se recusaram a acreditar. Em outra cruel reviravolta do destino, entre os jurados estava o homem que havia dito a George que seus filhos seriam destruídos em retaliação por seus comentários anti-Mussolini. Os certificados de óbito foram emitidos em 30 de dezembro, e um funeral foi realizado para as crianças em 6 de janeiro de 1946. No entanto, George e Jenny estavam muito abalados para comparecer. As crianças sobreviventes, no entanto, prestaram homenagens. Nos anos seguintes, Jenny e George continuaram a buscar respostas. Jenny notou que na véspera de Natal as luzes funcionavam perfeitamente, portanto, uma falha elétrica parecia improvável. A escada que desapareceu naquela noite foi consertada, encontrada em um barranco a 75 pés da casa. Um homem que havia sido preso por roubar um bloco e tacle da casa na época do incêndio admitiu ter cortado o fio do telefone. No entanto, ele acreditava que era na verdade a linha de energia. Jenny Schroeder disse que se a linha de energia tivesse sido cortada, ela, junto com seu marido e filhos, nunca teriam sobrevivido. Também foi descoberto que a ligação feita para Jenny naquela noite foi realmente um engano. Ao longo dos anos, inúmeros avistamentos e dicas foram relatados. George investigou cada um pessoalmente e esperava encontrar uma pista. Em 1967, a família recebeu uma fotografia, aparentemente de um Levis adulto. E de fato George e Jenny acreditavam que era ele. No verso estava escrito Levi Schroeder. Eu amo o irmão Frank e ele Boisa a 90.132, ou 35. Os Schroeder contrataram um investigador particular para viajar para Central Sat, mas ele nunca mais foi visto e não pôde ser localizado. George Schroeder faleceu em 1969 e Jenny Schroeder cuidou do Jardim Memorial todos os dias e usou roupas de luto pretas até sua morte em 1989. E um famoso odor ao longo da Stat Route 16 que mostrava fotos dos Sodders desaparecidos, e a recompensa de $10.000. O aviso de informação foi retirado. Os filhos sobreviventes dos Schroeder e suas famílias até hoje continuam a lutar por sua causa. Eles teorizaram que houve jogo sujo envolvendo George e a máfia siciliana, e que seus irmãos simplesmente não pereceram no incêndio, mesmo que a polícia tenha concluído que este era provavelmente o caso.
A maioria acredita que as crianças da Ordem Perdida morreram no incêndio na véspera de Natal de 1945 e que a família estava. No entanto, parece que este caso nunca será realmente resolvido, infelizmente. George e Jane faleceram sem nunca saber o que aconteceu com seus filhos. Vale lembrar que, embora o Natal seja uma época de felicidade, para alguns é assombrado e tingido de tristeza. Apreciamos a companhia dos entes queridos que temos a sorte de ter, mas também é um momento para lembrar daqueles que não estão mais conosco. Mas apesar da perda, as memórias nunca desaparecerão.